Questão 134, Enem 2021, prova azul. Diz assim: o alcômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume de soluções de água e álcool na faixa de 0 a 100 graus GL, com divisões de 0,1 grau GL. A concepção do alcoômetro se baseia no princípio da flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção de um alcômetro com a temperatura. Então, só para vocês entenderem, caso vocês nunca tenham visto um alcômetro, isso aqui é um alcômetro. É esse instrumento aqui que você coloca em uma proveta a mistura de água e álcool, e aí ele fica flutuando. Quanto mais álcool tem, mais para o fundo ele está, quanto menos álcool, mais para cima. E aqui no instrumento você tem uma escala que você vai ler. Ele vai te dar informação de concentração de graus GL, graus Gay-Lussac. Então isso aqui é de fato o alcômetro, é só para vocês entenderem do instrumento, né, que ele descreveu aqui no enunciado do problema. Agora deixa eu trazer de volta para cá. Pronto. Agora continua no raciocínio. Olha só, a gente tem aqui a tabela de correção grau GL. Por exemplo, 35 graus GL, a temperatura de 20 graus, o alcoômetro vai tá aferindo corretamente. Mas quando a temperatura vai aumentando, 21, 22, 23, pá, então essa leitura ela é diminuída, né? Ela tá errada. Então você precisa de uma tabela para poder corrigir, né? Digamos que eu fiz a temperatura de 25 graus Celsius aqui na minha sala. E aí o alcoômetro marcou 33. A 25 graus Celsius, 33 é equivalente a 35. Essa é o valor de grau correto. Agora, por que isso acontece? É isso que o Enem quer saber. É necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura promove o aumento da dissociação da água. Não, a gente sabe que a água se dissocia em H mais e OH-, ou H3 ou mais e OH-. E não, a temperatura não vai ficar associada a isso, né? A gente sabe que existe a famosa constante de dissociação da água, KW, 10 a menos 14, e a escala de pH se baseia nisso. Então, não, a temperatura não vai influenciar nesse grau de dissociação. A gente sabe que esse valor é uma constante. B, o aumento da densidade da água e do álcool. Não vai aumentar. Letra C, mudança do volume dos materiais por dilatação. Aí a gente vem aquele famoso princípio da física, né? Que quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas e, portanto, os materiais tendem a se dilatar. Se vai se dilatar, essa leitura vai ser feita de forma incorreta. Então, até agora, a letra C está bem razoável. Letra D, aumento da concentração de álcool durante a medida. Não, o álcool não vai aumentar a concentração. Se você compra no mercado álcool 70, se você colocar esse álcool 70, sei lá, num local muito quente, que esteja, por exemplo, 40 graus, a concentração não vai aumentar. Não, se o recipiente estiver fechado, possível, a temperatura não aumenta a concentração, tá? Nem diminui, né? Dependendo do sistema, obviamente. Letra E. Alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água. Quando a gente fala de alteração química, quando altera a matéria, por exemplo, o álcool se transformando em outra coisa. Não é o caso, tá? Então a gente fica aqui realmente com a resposta letra C, a mudança do volume dos materiais por dilatação. Se aumentou a temperatura, aumenta o grau de agitação das partículas, das moléculas, você tende a dilatar. Se dilatou, você vai, né, alterar ali as questões da leitura do alcômetro, tá bom? Então, 134, resposta letra C.